Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo falando com vocês novamente. Essa daqui é uma série de 3 vídeos onde eu vou ensinar para vocês como fazer a simulação de um processador, que no nosso caso é o Neander, tá? Descrito em VHDL, utilizando o software Model Sim da Altera, tá? Então, a entidade top level que nós usamos para implementação, tá? Ela é diferente da entidade top level que nós utilizamos para simulação. Então, se você quer aprender como fazer uma boa simulação no Model Sim da Altera, tá? Acompanhe esse vídeo até o final que você vai aprender aí as instruções básicas do Neander sendo simuladas aí no Model Sim, tá? Então, nesse primeiro vídeo aqui, né, de 3, né, que eu falei para vocês que serão 3 vídeos, nesse primeiro vídeo nós iremos apenas escrever as diferenças que existem entre uma implementação física na placa e uma implementação para simulação, tá? Uma implementação da entidade top level para simulação. Já no segundo vídeo nós vamos começar a simulação em si, tá? Então no segundo vídeo nós vamos simular aí as instruções NOP, LDA, tá? AND, OR, NOT e JUMP, tá? E no terceiro vídeo da série nós vamos falar também sobre memória RAM, tá? No segundo vídeo nós falamos sobre memória ROM, no terceiro vídeo da série vamos falar sobre memória RAM e vamos implementar as instruções restantes, que são os jumps condicionais, tá? Jump negativo, jump zero, tá? E também vamos falar, descrever como que é a memória RAM em VHDL, que do ponto de vista de FPGA não tem diferença, porque nós aprendemos que as lookup tables em um dispositivo VHDL todas são do tipo RAM, ok? Então a única diferença é que na RAM você tem o sinal de write e na ROM você não tem esse sinal, tá? Então vamos ao vídeo. Bom, então pessoal, o nome que eu vou dar a essa aula é Entidade Top Level para Simulação e Testes em VHDL da Unidade de Controle do Processador Neander. Parece título de artigo científico, mas na verdade essa aula é uma aula muito importante aí para os alunos do curso de Engenharia de Computação e Ciência da Computação, que eu vou explicar para vocês como simular um processador aí com uma determinada arquitetura utilizando o Model Sim da Altera, ok? E o processador que eu escolhi para preparar essa aula, para elaborar essa aula, foi o processador Neander, ok? O processador Neander é o processador do livro do Raul Weber, né, Fundamentos de Arquiteturas de Computadores, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? E esse processador ele está projetado nesse livro, tá? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que a gente considera aqui como arquitetura de testes, tá? Então aqui eu tenho o meu Neander, tá? Tenho praticamente o meu processador Neander, mas para depurar o Neander em hardware, tá? Eu preciso de uma placa de prototipação. E a placa de prototipação que nós estamos utilizando aqui é a placa DE280 da Altera, tá? Que eu já falei em outras aulas aí do curso de arquitetura de computadores, tá? Então essa daqui é a chamada arquitetura de testes, né? Então, vamos olhar um pouquinho aqui o código, tá? Em VHDL e entender o que são cada uma dessas coisas aqui que nós estamos vendo na figura, ok? Bom, então, a entidade top level do meu projeto vai se chamar Neander Top, tá? E aqui eu tenho os sinais de entrada e saída da minha entidade, tá? M-Clock, que seria o Master Clock. Esse Master Clock é o clock que vem do cristal do circuito PLL, né? Que é acionado pelo cristal de 50 MHz que está presente na placa. Então, esse M-Clock é um clock de 50 MHz. É claro que eu não vou rodar esse processador durante os meus testes na frequência de 50 MHz, tá? Então, o que vai acontecer? Esse Master Clock, tá? Ele vai, logo em seguida, passar por um divisor de clock, né? Então, o M-Clock, eu vou dar um Ctrl F aqui para vocês, tá? Ctrl F, M-Clock. Então, ele já está selecionado aqui. Vou dar um Find Next. Então, veja. Eu tenho um componente na minha arquitetura que se chama Clock Div, tá? Divisor de clock. Então, esse Master Clock, né, que é o clock do meu PLL, Phase Unlock Loop, tá?
do oscilador de 50 MHz da placa está ligado na entrada do meu clock div, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o divisor de clock, né? O componente divisor de clock, tá? Vou subir aqui e mostrar para vocês como é que é o componente divisor de clock, tá, ok? Então, olha aqui, ó, o componente divisor de clock, ele tem um clock, que é a entrada, que é do tipo in, standard logic, tá? Ele tem o clear, né? O clear, evidentemente, ele tem que ficar em 0, né? Porque se ele ficar em 1, significa que eu não vou fazer nada, tá? A gente pode até ver aqui, ó, na entidade clockDiv, tá? Que o clear, né? Se o clear tiver em 1, a minha saída vai ser tudo 0, tá? Então, clear, ele tem que ficar em 0. Então, se o clear ficar em 0, eu vou fazer o else, tá? O que faz o else? O else é o seguinte, a cada evento de clock, eu incremento o meu Q, tá? Então, o meu Q, ele é um sinal com 24 posições, tá? Então, 24 dividido por 4 dá 4, 8, 12, 16, 20, 24. Esse X aqui é porque está em hexadecimal. Então, cada nível aqui é um bit em hexadecimal, tá? Então, o meu contador é incrementado aqui, né? Então, tem um contador aqui assíncrono, tá? Então, eu falo aqui para vocês, tá? Na aula 7, se eu não me engano, tá? Que aqui nós temos um contador assíncrono, tá? E a cada passo, a cada flip-flop, né? Eu divido o meu clock por 2, né? Então, no primeiro estágio aqui no Q0, a minha saída vai ser um clock de 25 MHz, né? No estágio, no Q17, que seria o estágio 18, seria 2 elevado a 18, tá? Então, eu dividiria 50 MHz por 2 elevado a 18, daria 190 Hz, né? E se eu dividisse 50 MHz por 2 elevado a 24, eu teria 3 Hz aqui. Então, eu tenho uma saída de 3 Hz, uma saída de 190 Hz e uma saída de 25 MHz aqui, tá? No meu divisor de clock, tá? Então, isso aqui é uma explicação bem breve de como funciona o meu divisor de clock, tá? Agora, voltando aqui no Neandertop, tá? A gente já viu aqui que o Master Clock, ele vai entrar onde, né? O Master Clock vai entrar no divisor de clock, o Clear tem 0, Clock 25 não é usado, então não precisa ser mapeado, Clock 3 também não é usado, o único sinal que eu estou usando é o Clock 190, aqui eu coloco kHz, mas na verdade não é kHz, é Hertz, tá? E para que é esse Clock de 190 Hz aqui no caso, tá? Esse clock de 190 Hz, ele é usado, tá, para um filtro de clock. O que seria um filtro de clock? Né? Seria um debounce, né, de botão. Né? Então vamos voltar à nossa arquitetura para a gente entender como que funciona isso daí. Tá? Bom, então aqui nós temos a nossa arquitetura de testes. Né? Vocês estão vendo aqui, ó, que o primeiro sinal que eu falei para vocês é o Master Clock. Tá? O Master Clock, ele vai estar ligado, tá, num divisor de clock, que não está aparecendo aqui, tá? E a saída desse divisor de clock, que seria o clock de 190 Hz, vai estar ligado numa entidade chamada Clock Pulse, tá? Ou filtro de clock, tá? Esse filtro de clock, ele recebe como entrada um clock de 190 Hz e o botão, né? Então, a partir desse clock de 190 Hz e do botão, tá? Ele vai soltar um sinal limpo de clock para um contador aqui, que vai ser um contador em anel, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Tá? A função desse contador em anel é gerar os tempos da unidade de controle, de T0 a T7, porque no Neander, cada instrução tem 8 tempos, de T0 a T7. Tá? Então, como é que funciona esse filtro de clock aí? Né? Eu vou mostrar para vocês. Bom, então esse filtro de clock aqui é uma entidade, tá, do tipo Clock Pulse, tá? Clock Pulse é um componente, né? Eu vou mostrar esse componente para vocês aqui, tá? Então aqui eu tenho o componente ClockDiv, X7Seg, Clock Pulse. Aqui eu tenho o componente Clock Pulse, né? IMP é a entrada do meu clock, é a entrada do botão, tá? IMP é a entrada do botão.
C-clock é o clock da filtragem, clear é para limpar e Alt-P é o sinal filtrado, tá? Então vamos dar uma olhadinha nesse clock pulse, como é que ele é, tá? Bom, como é que é esse clock pulse, tá? Esse clock pulse, tá? O desenho dele está na aula 7, tá? Está na aula 7. Mas basicamente ele funciona o seguinte, ó. Eu passo o sinal por 3 flip-flops e cada flip-flop ele recebe um clock, né? Os 3 flip-flops, né, ao mesmo tempo recebem um clock de 190 Hz. E esses 3 flip-flops formam um registrador de deslocamento. Se o sinal passar pelos 3 flip-flops e os 3 flip-flops estiverem com o mesmo valor de 1, eu solto o valor de 1 na saída, tá? Né? Então, se delay 1 e delay 2 e delay 3, né, forem 1, Alt-P vai ser 1, tá? Então, aqui é o deslocamento do registrador de deslocamento, tá? Que a gente explica aí na aula 7, tá? E, inicialmente, se clear tiver em 1, evidentemente não vai acontecer nada, porque todo mundo vai ficar em 0, tá? Esse daqui é um filtro de clock, tá? Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, né? Se eu vou simular, eu preciso do clock pulse, tá? A resposta eu já vou dar para você, não, tá? Porque o clock pulse é o seguinte, eu estou na minha placa, tá? E estou apertando o meu botão, para andar pulso de clock por pulso de clock, tá? Para ver o que está acontecendo com os meus registradores, tá? Então eu vou pulso de clock por pulso de clock e vejo como é que os registradores estão se comportando. É para eu ir passo a passo. Porque se eu colocar, por exemplo, um clock de 1 Hz aqui, mesmo com um clock de 1 Hz, eu não consigo acompanhar o que está acontecendo com os registradores. Eu tenho que dar um pulso de clock com um botão, né? E esse botão ele tem que ter um debounce, porque se eu apertar o botão sem o debounce, eu posso dar vários clocks ao mesmo tempo, tá? Então eu tenho que ter um filtro de clock, apesar que o botão da placa D2 da Altera, D280 da Altera, ele tem um capacitor para filtrar o ruído. Mas existem placas que não têm esse capacitor e você precisa desse circuito de debounce. Esse circuito de filtro de clock que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Muito bem. Então, esses dois componentes aqui, né, numa arquitetura de simulação, você não iria precisar, tá? Em seguida, você tem um contador em anel, tá? Esse contador em anel vai soltar um vetor T, tá? Então, aqui eu tenho um vetor T, né? E esse vetor T, na minha placa, ele vai ser ligado nos LEDs, tá? Como o contador é em anel, como que funciona o contador em anel? Inicialmente, ele está totalmente zerado, né? Quando você dá o primeiro pulso de clock, esse LED acende, tá? Os demais continuam apagados. Quando você dá outro pulso de clock, esse LED acende, esse apaga, e os demais continuam apagados. Depois, esse LED apaga, esse acende, né? E os demais continuam apagados, e assim vai, até que chega um momento, né, no T7, né, que esse LED acende, os demais estão apagados, e quando você dá um pulso de clock novamente, esse LED apaga, tá? E esse aqui acende. Então, ele funciona ciclicamente, tá? Ciclicamente. Por isso que se chama contador em anel, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o código agora do contador em anel da nossa arquitetura do Neander, tá? Bom, então o contador em anel, tá? Que é o ring counter, tá? A gente pode olhar aqui, que é um componente da nossa arquitetura. Eu vou achá-lo aqui para vocês, ó. Ring 8, tá? Ring 8 é um contador em anel de 8 bits, tá? Ele tem um clock, ele tem um clear e ele tem a saída, que são 8 bits, 7 até 0, tá? Vamos dar uma olhada nesse ring 8, tá? Esse ring 8, o timer é do tipo ring 8, tá? E como é que funciona isso daí, né? Ele funciona como uma máquina de estados, tá? A gente falou do Ring 8 aí na aula sobre contadores, ok? Então, basicamente é o seguinte, se o clear for 1, todo mundo é 0, tá? E o estado é o estado 1. Aí o que eu faço? Se eu tenho um evento de clock, o clock é 1, né? E o estado for 0, 0, eu solto 0, 0, 0, 1, né? E o estado passa a ser 1. Aí, esse processo continua, quando eu tenho um novo clock, o estado é 1. Aí eu solto na saída 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0 aqui, tá? E o estado passa a ser 2 em binário. No próximo clock, o estado é 2 em binário, então eu solto na saída 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, né? E assim por diante, tá? Até que, quando eu tiver o último valor aqui, né? O estado volta a ser 0, né? E no estado 0, né? Eu acendo o primeiro LED, tá? Como vocês viram na figura, tá? Isso aqui é só uma explicação breve, tá? Uma recapitulação aí, tá certo? Agora eu pergunto para vocês, né? Eu preciso desses LEDs aqui na minha simulação? Não, esses LEDs aqui eles são úteis para acompanhar o tempo da instrução quando eu estou depurando meu hardware, né? Na placa, né? Mas não numa simulação, por exemplo, tá? Então, voltando aqui no Neander Top, tá? Como é que funciona isso, né? O Clock Div, né? Vamos achar aqui o Clock Div, né? Ele recebe como entrada o Master Clock. Então, vamos lá. mClock, tá? E ele vai soltar o quê? Um clock de 190 Hz. Aqui eu coloquei kHz, mas é Hz, tá? E aí, né? Esse clock de 190 kHz vai para a entidade Clock Pulse, que é o debouncer, tá? E o debouncer vai soltar um Filtered Pulse, tá? Onde que esse Filtered Pulse vai ser ligado? Esse Filtered Pulse vai ser ligado no clock do Ring 8, tá? Só que o contador em anel, tá? Para simulação ele não é um bom negócio, tá? Então na arquitetura de simulação eu vou fazer uma modificação aqui, tá? Que vai facilitar você fazer essa simulação, tá bom? E aí a saída do Ring 8 é o T, tá? Então tanto aqui na minha implementação para a placa DE280, quanto na minha implementação para simulação, a saída vai se chamar T, tá bom? Só que o que eu vou exibir na simulação não vai ser T, tá? Porque se for T, você vai ter o seguinte, você vai ter 0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 8, aí 1, 0, 2, 0, 4, 0 e 8, 0. Então esses valores não são intuitivos, é melhor você ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque aí você sabe exatamente qual é o tempo da instrução que você está olhando, tá? Professor, e se eu precisar de mais tempos para o meu projeto do processador que o senhor pediu? Aí você aumenta a quantidade de estados aí do seu contador, tá? Ou usa o GoToT0 se você precisar, tá bom? Bom, vamos continuar então, né? Então vocês entenderam aqui, né? Que a entrada para a minha CPU aqui é o pulso de clock filtrado, tá? Muito bem. Então, como eu falei para vocês, né? A saída dos tempos é mapeada para os LEDs, tá? Mas para a gente fazendo simulação isso não é interessante. É interessante você ver isso na placa quando você estiver testando na placa, tá? Bom, a próxima coisa que eu quero falar para vocês é do meu visualizador, que ele é interessante também quando você está testando na placa. O meu visualizador, a entrada dele, tá, são as chaves. As chaves da minha placa mesmo, né, as switches da minha placa, tá, D2, tá, são 3 switches que eu uso aqui para visualizar o valor de um dos meus registradores aqui, tá, que podem ser PC, RAM, a saída da memória, RDM, tá? O RI, a saída da unidade de controle, enfim, né? O que você quiser ver aí, você seleciona aqui e o que você quer ver vai aparecer aqui em display de 7 segmentos, tá? Então vou mostrar agora para vocês no código VHDL onde que está esse visualizer. Bom, aqui no código VHDL, tá? O visualizer, ele está aqui, ó. O visualizer, ele é um MUX 8G, tá? Então ele é um multiplexador com 8 entradas de 8 bits e uma saída de 8 bits, tá? Então, ó, quando a seleção, tá, vai consistir de 3 bits, tá? Tem 3 bits de seleção. Esses 3 bits de seleção são as switches da minha placa. E as switches da minha placa, tá? Elas são quem? Quem são as switches da minha placa? São exatamente aqui, né? A switch, você tem depois do mClock, né? Que é
o cristal, né, que está na própria placa, a switch que também está na própria placa. E esse button da placa, como eu já falei para vocês, né, o button é para dar o pulso de clock, para eu acompanhar as instruções clock por clock, e o LED é para eu acompanhar os tempos, tá? Então são 8 LEDs aí, cada LED para um tempo, porque são 8 tempos, tá? E os displays de 7 segmentos, eu só uso esses dois aqui, ó, tá? A2G0, A2G1, tá? Então, na aula sobre display de 7 segmentos, eu falei como eles são mapeados, aí mostrei para vocês na placa, tá? Agora, o A2G2 e o A2G3, eles não estão mapeados, quer dizer, eles estão mapeados na placa, mas eles estão exibindo sempre 0, tá? Se você olhar o final aqui do código, tá? A2G2, A2G3, eles estão todos com 1. Para quê? Para apagar os displays que não estão sendo utilizados. Ok, pessoal? Bom, muito bem, né? E veja bem, ó, o LED, né, os LEDs, eles estão mapeados para T, né? Como eu falei para você, T está mapeado para os LEDs aqui. Na placa, tá, gente? Na placa. Então vamos dar uma olhadinha aqui como que chamam esses componentes, tá? Para a gente poder acompanhar o código aqui com mais clareza. Então veja o seguinte, ó. Aqui eu coloquei o nome dos sinais que estão sendo ligados ao visualizer, tá? Aqui a gente já sabe que são switches, né? E aqui o nome dos sinais que estão no meu código que estão ligados ao visualizer, tá? A saída do visualizer se chama Y, tá? E esse Y aqui, ele é um vetor. Ele é quebrado de Y3 até Y0, que vai para esse display aqui de 7 segmentos, e de Y7 até Y4, tá? Que vai ligado nesse decodificador para display aqui, tá? Então, né, vamos dar uma olhadinha agora no código, então, para ver exatamente como isso daí está mapeado. Bom, então vamos lá, ó. O visualizer, né, tem aqui, ó. É lógico que a ordem aqui não é exatamente a ordem na figura que eu mostrei, mas vocês entenderam a ideia, né? Então aqui eu tenho, ó, RAIN output e 0 em hexadecimal aqui, esse é o operador de concatenação, bem lembrado, tá? Aqui é o RDM output, RI, né? RI, falando em inglês aí, né? RI output, PC output, tá? Todos esses elementos aqui, tá, pessoal? Todas essas coisas aqui são sinais, tá? Então vamos dar uma olhadinha, ó. RDM output. O que é RDM output? Tá? Você vê que ele aparece em vários lugares conectados aí. Ele é um sinal, tá? Então, ó, os barramentos, eles são sinais, tá? E esses sinais, eles são vetores de bits, tá? Ok? Sinais são vetores de bits. Muito bem? Então vocês já sabem o que é, né, cada um desses sinais aí que estão ligados aí no meu visualizador. Bom, então aqui meu visualizador está com sinais aqui, né? Então esses sinais você já sabe que eles estão conectados aqui na saída da memória, estão conectados na saída do RAIN. Ah, mas eles estão conectados também na entrada da memória. Não importa, né? Um sinal pode estar conectado em vários lugares, gente, tá? Não é porque ele está conectado aqui no visualizador que ele só pode estar conectado aqui. Ele pode estar conectado no visualizador e ele pode ter conectado na entrada da memória também. Nada impede que isso aconteça, tá? Então não é porque o sinal está ligado num lugar que ele não pode estar ligado em outro, tá? Bem entendido isso. Uma outra coisa agora que eu preciso chamar a atenção para você. Aqui a gente tem o Y, né? E aqui nós temos dois componentes, tá? Esses dois componentes, aqui eu vou falar o nome deles para vocês. Ó. Esse primeiro, tá? Não sei se a ordem é exatamente essa, mas esse primeiro aqui chama de Zero X7Seg, né? É do tipo X7Seg, tá? E ele vai receber como entrada um sinal YD7 D4, ou seja, os bits D7 até D4 da saída Y. E esse daqui vai receber YD3 até D0, ou seja, os bits D3 até D0 da saída Y aqui, tá? E a saída aqui vão ser 7 bits aqui, tá? Esses 7 bits vão comandar os 7 segmentos do display, tá?
Como eu disse, o A2G2 e o A2G3, eles estão todos com valor 1 aqui, porque eles são anodo comum e eles são apagados, porque eu não quero que eles acendam, tá? Então agora vamos olhar no código como que isso daí é feito, tá? Bom, então olha só. D0X7, né, é do tipo X7seg, tá? Que é um componente que a gente já estudou aí, né? Se eu não me engano, na aula sobre displays, né? O X, a entrada dele está conectada em Y de 3 de 0, tá? E a saída A2G está conectada em A2G0, tá? O D1 X7seg, tá? Também é do mesmo tipo, X7seg, tá? A entrada dele, tá? Tá conectada em Y de 7 to de 4, tá? E a saída A2G está conectada em A2G1, aqui ó, A2G1, tá? E esses caras aqui, como é que eles são compostos, né? Como é que eu pego esses sinais aqui? A resposta está aqui embaixo, tá? Esses sinais aqui, eles são a concatenação. Você vai pegar, ó, você quer criar um sinal de Y3 de YD3 até YD0. O que você vai fazer? Você vai pegar o sinal Y, concatenar o bit 3 com o bit 2, com o bit 1, com o bit 0. Você vai formar um sinal de 4 bits, isso daqui é um vetor de 4 bits, tá? Então, fazendo isso daqui, você consegue obter esse sinal aqui, do vetor Y. Você consegue pegar os bits que você quer do vetor Y. Se você quisesse fazer Y3 down to 0, também você pode fazer desse jeito, tá? Nada impede que você faça de outro jeito aí, tá? Desde que siga a sintaxe da linguagem, tá? Então aqui eu tenho meus sinais aqui para os componentes displays. Então esses sinais aqui, tá? Vamos pegar esse daqui como exemplo. Eles são aí a entrada, né? A entrada para o decodificador aí, né? De 4 bits para 7 segmentos para exibir o que eu quero em hexadecimal aí, tá? Muito bem. Bem, então agora a gente vai falar no tocante à simulação. O que eu preciso para a simulação? Será que eu preciso de tudo isso, tá? Para fazer uma simulação no Model Sim da Altera, né? Bom, vamos analisar. Inicialmente, tá? Inicialmente você tem que pensar o seguinte, ó, você precisa de um debouncer de clock? Não, né, pessoal? Porque o clock vai ser gerado pelo próprio simulador. Você não precisa de um debouncer de clock, tá? Não precisa de algo que filtre seu clock, tá? Então a primeira coisa que você não vai precisar é do botão de clock, para você ficar apertando na sua placa, porque você não tem uma placa, e do filtro de clock, né? Porque o clock vai ser gerado pelo simulador, tá? Então essas duas coisas você já pode eliminar da sua arquitetura, tá? Então o clock pode vir direto para o contador. Agora, veja o seguinte, né? É interessante eu usar um contador em anel? Não, né? Porque veja bem, se você for, né, mapear essa saída aqui do contador em anel para a sua entidade top level, tá? Para você poder visualizá-la, como essa saída aqui tem 8 bits, você iria visualizá-la em hexadecimal. Então, o que ia acontecer? Quando for T0, né? Se você pensar nos LEDs, né, quando você tinha os LEDs na placa, o LED mais à direita é o LED que está aceso. Então o T0 corresponderia a 0, 1 em hexadecimal, né? O T1 corresponderia a 0,2 em hexadecimal. O T2 corresponderia a 0,4 em hexadecimal. O T3 corresponderia a 0,8 em hexadecimal, né? Aí você teve T0, T1, T2, T3. Aí, a partir do T4, você vai ter o T4 vai ser 1, 0 em hexadecimal. O T5 vai ser 2, 0 em hexadecimal. O T6 vai ser 4, 0 em hexadecimal, né? E o T7 vai ser 8, 0 em hexadecimal, certo? Então, não é conveniente para você olhar, né, para você depurar a sua entidade por simulação usando esses valores hexadecimais, tá certo? É muito melhor você pegar a saída do contador, que é uma saída que conta de 0 até 7, né? Então você tem os tempos de T0 até 7 e os tempos de T0 até 7
vão aparecer como números de 0 a 7, ok? Então o que você vai fazer? Você vai pegar a saída do contador aqui e jogar para fora da sua entidade, tá? A sua entidade não precisa de LED, não precisa de display de 7 segmentos, não precisa desse cara aqui, tá? Então a primeira coisa que você já elimina aqui, tá? É o contador em anel. Você faz um contador normal ligado a um decodificador, que é o que a gente vai fazer, tá? Então veja que você não precisa do LED para mostrar os tempos, tá? Você já elimina aí o LED, tá? O que mais? Você não precisa dos displays de 7 segmentos para inspecionar os valores dos registradores, tá? Você pode criar uma entidade em que os registradores, os valores dos registradores vão ser enviados para a saída dessa entidade diretamente, tá? Por quê? Porque na simulação você não vai querer exibir os seus dados como dados para displays de 7 segmentos, não faz sentido nenhum. Então você pode eliminar os displays de 7 segmentos, pode eliminar as chaves, porque na sua simulação você não vai selecionar ninguém, você vai olhar todos os registradores na saída da sua entidade top level, tá? E também esse decodificador grandão aqui você pode sumir com ele, tá? Então o que vai acontecer, né? Você uma pergunta, né, uma coisa que você poderia pensar eu preciso dos sinais de controle? Aí fica a seu critério, tá? Se você quer ver os sinais de controle, mapeia os sinais de controle para pinos externos da sua entidade, tá? Se você não quer os sinais de controle, eu particularmente não me interesso pelos sinais de controle, porque se não estiver acontecendo o que eu quero ver nos registradores, é porque meus sinais de controle estão errados, tá? Agora, se você quiser inspecionar os sinais de controle, deixar eles, né, bonitinhos ali no vetor, e você olhar de repente o que está acontecendo, né, fica à vontade, pode exibir os sinais de controle aí no vetor de saída aí da sua entidade top level, tá? Eu particularmente não gosto, então não vou fazer isso, tá? E aí os demais registradores você vai fazer o quê? Você vai jogar para a saída da sua entidade top level, tá? Então a sua entidade top level vai ter como única entrada o clock, que vai ser o master clock, tá? E como saída você vai ter PC out, REM out, RDM out, a saída da memória que eu coloquei como opcional, tá? RI out, AC out e o tempo da instrução para você acompanhar a instrução por instrução. Então isso daqui é o básico que você precisa ter para a seleção, para a simulação, tá? Então agora vamos ver a modificação que eu fiz no código aí para a simulação, ok, pessoal? Então aqui, ó, a entidade que eu estava mostrando para vocês é aquela que eu mandei para vocês zipada, tá? Essa daqui. Eu vou abrir essa daqui que eu fiz especialmente para o Model Sim, tá? Então aqui nós temos Neandertop, tá? Então olha só. Aqui eu deixei as coisas que estavam na entidade antiga comentadas para vocês verem a diferença. Ó. A entidade para simulação ela vai ter Master Clock, Instruction Time, que é o tempo da instrução, que aqui eu esqueci de mudar, né? Por quê? Instruction Time aqui eu quero que esteja mapeado para... deixa eu ver aqui, Ctrl F, Instruction Time, tá? Instruction Time aqui. Tem que ser Instruction Time aqui, tá? Ó, Instruction Time está recebendo T, né? Só que T é a saída, né, do decodificador, já é a saída decodificada de tempos, tá? Que é a entrada para a unidade de controle, né? Eu não quero essa saída, tá? Não é interessante para mim, tá? Então o que eu vou fazer? Eu tenho um sinal aqui, tá? Como eu disse para vocês, o que eu mudei, né? Vamos à primeira modificação mais pronunciada lá, tá? Eu falei para vocês que na entidade que a gente usa para simulação na placa DE2, o timer é um contador em anel de 8 bits, tá? Aqui o timer vai ser um count 3, tá? Um contador síncrono de 3 bits que vai contar de 000 até 111, ou seja, vai contar de 0 até 7, tá? Por quê? Porque são 8 tempos, né? 8 tempos.
Então, o sinal de saída desse contador é timer decoder input, tá? Timer decoder input, tá? Então, a minha entrada do meu decodificador 3 para 8, né, porque eu vou usar um decodificador 3 para 8 para decodificar os tempos, vai ser timer decoder input, e a saída eu vou ligar em T, tá? Agora, veja bem, ó, T, ele está ligado onde aqui, ó? T está ligado no instruction timer, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Que eu não fiz, né? Esqueci de fazer isso. Eu vou pegar esse sinal aqui. Esse sinal aqui, pessoal, eu declarei, é um sinal novo, tá? Eu declarei ele aqui, ó. Timer decoder input, tá? Então, eu vou dar um Ctrl C aqui, tá? Ctrl C. Vou vir aqui no finalzinho, tá? Instruction timer, eu vou colocar aqui, ó. Timer decoder input. Não vou colocar mais T, não, porque T vai aparecer daquele jeito que eu falei que não é legal pra gente ficar vendo, tá? Então, timer decoder input, e olha só, uma coisa, você não pode esquecer, tá? De mudar aqui na top level entity, tá? O instruction timer, porque agora ele não é mais um vetor de 8 bits, né? Ele vai ter quantos bits aqui? 2, né? 0, 1, 2, né? São 3 bits, tá? 3 bits o quê? 3 bits do contador, tá? Eu vou salvar aqui e compilar de novo, só para... O problema é que quando você compila, ele para de mostrar o código para você. Ah, não, mas dá para ver o código aqui ainda, tá? Então, enquanto ele está compilando aqui, tá, pessoal? Eu vou mostrando o código aqui para vocês, tá? Então, olha só, tem o Neander Top, tá? Então, aqui, ó, tem essa modificação que eu fiz, eu troquei, né, o contador em anel por um contador ligado a um decodificador. Então, aqui tem a saída do acumulador, né, que é uma saída de 8 bits aqui, a saída do PC, a saída do REM, do RDM, do RI. Para mim, isso daqui eu já considero que seja o suficiente, tá, para eu poder fazer a minha simulação, tá? Deu 78 warnings, mas você não liga para isso não, tá? Então aqui, ó, componente clock div eu não vou utilizar, x7seg eu não vou utilizar, clock pulse eu não vou utilizar. A ROM do Neander, tá? Ela é uma ROM que ela contém um programinha, tá? Então vamos abrir aqui a ROM do Neander, tá? Para você ver, ó, né? A ROM do Neander eu falo na aula 6 aí, tá? Que eu falo sobre ULIF e sobre ROM, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu criei constantes aqui, tá? Constantes binárias aqui para cada instrução, para o opcode de cada instrução, eu coloquei esse opcode aqui e dei um nome para ele, é um alias, tá? Mas é uma constante aqui também, tá? E aqui, na ROM do meu Neander, né, veja, né, a minha ROM, ela tem um endereço 3 down to 0, então ela tem 4 linhas de endereço, 2 elevado à quarta é 16, então ela tem até 16 palavras, tá? Então se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 palavras. Ela está completamente preenchida, tá? E aqui tem um programinha. O que esse programinha faz? Ó? Carrega o acumulador com a constante na última posição da ROM, que no caso seria 0,2, tá? Soma o acumulador com a última posição da ROM, que seria 0,2, eu falei errado, né? Antes era 0,3, né? Mas tudo bem, vocês entenderam aí, tá? Aí o que eu faço? Faço um add, né? Depois eu faço um add, eu já fiz. Aí depois eu faço um end, tá? Com o acumulador, depois eu faço um or dessa constante com o acumulador, depois eu faço um jump, volto para a posição 0,2. A posição 0,2, ó, essa é a posição 0,0, essa daqui é a posição 0,1, essa daqui é a posição 0,2, então eu começo a fazer a soma o add, o end, o or e o jump tudo de novo, eu fico nesse loop infinito aqui fazendo isso, tá? E esse programinha aqui é simplesmente para testar as instruções. Quando a gente começar a testar as instruções na simulação, tá? A primeira instrução que tem que funcionar obrigatoriamente é a instrução NOP, tá? Então você enche a memória de INOP ou você enche a memória de 0, tá? 0 você pode colocar x00, que você está colocando 0 na memória, tá? E aí você pode simular e ver o valor dos registradores lá na simulação, tá? A gente não vai fazer isso por enquanto, eu só estou mostrando para vocês, tá? Mas a estratégia para a simulação é essa, tá? Então aqui você tem a Neander ROM, que a gente já falou, reg. Reg é um registrador, tá? Um registrador comum, tá? Então você tem o reg aqui, ó, né? Vamos dar uma olhadinha no reg, na entidade reg. Ela é uma genérica de 4, mas você pode fazer um generic map para 8, tá?
quando você for instanciar o componente, né? Então vocês podem ver aqui no Neander, né, que, por exemplo, quando eu instancio o RI, por exemplo, né, vamos pegar um componente RI aqui, tá? Você faz um generic map, né? Por exemplo, o REN aqui, eu faço um generic map para 8, tá? Ele tem lá seu valor default, mas você pode instanciar, tá? O que tem que acontecer? O clear ele tem que estar em 0, né? Porque se o clear estiver em 1, está todo mundo em 0, tá? E o load ele tem que estar em 1 para você poder, quando você dá o clock, que receber D, tá? Então esse daqui é um registrador comum. Tem o registrador PC, tá? O registrador PC também, o clear tem que estar em 0, tá? E aí depende do INC, né? Se o INC estiver em 1, você vai incrementar, tá? Se o INC estiver em 0, você vai carregar, tá? Então, basicamente, esse é o funcionamento do registrador PC que vocês já conhecem aí, tá? Vamos voltar aqui para Neandertop, tá? Então, você tem aqui, né, os componentes, né? Vamos dar uma revisada aqui nos componentes que a gente já falou. Então, ClockDiv nós não usamos, X7Seg nós não usamos, tá? A ROM a gente usa, mas vocês podem modificá-la, tá? O reg é o registrador que eu mostrei o código para vocês agora há pouco, PC eu mostrei o código. A Control Unit, tá? Ela é uma entidade, tá? Combinacional, tá? E ela é separada, eu fiz ela separada nessa versão aqui, tá? Então a Control Unit, tá? A Control Unit aqui, tá? Ela vai ter aqui como entrada a instrução decodificada, que são 16 valores, tá? Os tempos decodificados, que são 8 valores, tá? E aqui os sinais de saída da Control Unit, incluindo o S aqui, que é o sinal para ULA, tá? E Go to T0 aqui, que é para dar um clock para zerar o meu contador, caso eu assim deseje, tá? Tem também os flags NZ, tá? Que são saídas da ULA, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E aí, tá? Eu defino constantes aqui também, ó. NOP, instrução NOP é 0, instrução STA é 1, LDA é 2, tá? Por que isso, né? Porque eu quero endereçar esse cara aqui, tá? Eu quero endereçar esse cara aqui, tá? Então, por exemplo, se eu quero instrução LDA, né? Ao invés de eu colocar instr2, tá? instr2, tá? Que para mim não faria muito sentido, eu coloco o quê? Instr LDA, né? Por quê? Porque fica mais intuitivo para mim, né? Eu sei que eu estou, né, fazendo um end, né, do T5 com LDA, tá ok? A mesma coisa para as outras instruções, tá? Isso daqui, pessoal, é um exemplo, parei nesse ponto aqui, tá? Mas vou continuar a simulação e os testes, mas vou começar do zero com vocês, para vocês verem como isso é feito, tá? Mas isso daqui é só um exemplo de como é a unidade de controle, tá? Voltando aqui, né? A gente tem a unidade de controle, a gente tem o multiplexador, que a gente já estudou, decodificador 4 para 16, tá? O multiplexador 8, tá? De 8 bits para 1 bit, é aquele multiplexadorzão que eu falei para vocês que a gente usa na placa, que ele está comentado, tá? O contador em anel de 8 bits também está comentado, porque a gente não usa ele. Eu substituí o contador em anel, como eu disse para vocês, por um contador de 3 bits e um decodificador de 3 bits para 8 bits aqui, tá? E a ULA, finalmente, né? A gente não falou da ULA ainda, mas vamos falar da ULA aqui, tá? Então a ULA, ela é um case UM, tá? Case UM. Então aqui é a seleção da ULA, esses bits aqui são a seleção da ULA. O temp, ele é uma variável, lembre-se que dentro do processo você não pode usar sinal, você tem que usar variável, tá? Então aqui é a variável que vai guardar o resultado da operação, por isso que é 2 pontos, por isso que não é o operador concorrente, né, que é esse daqui. Esse aqui é o operador concorrente, esse aqui é o operador de atribuição. Por quê? Porque temp é uma variável, tá? Então você vai fazer isso daí. Aqui a gente já tem o comparador, tá? Dentro da ULA a gente já tem o comparador. E F vai receber temp, F é o resultado de saída da ULA, tá? E N, tá?
vai receber o bit mais significativo do resultado. E aqui, se temp, né, se for 0, né, se o resultado, né, da operação for 0, o Z recebe 1, se não, o Z recebe 0, a ULA é muito simples, tá? Aqui, então, a gente tem a ULA, tá? A gente tem aqui os sinais agora de conexão, aí, né? Os sinais de conexão da arquitetura. Então, todos esses sinais aqui, ó, por exemplo, o sinal de conexão de PC com a ULA, de PC com essa entrada do MUX, né? Ou seja, da entrada de PC com a entrada Y da ULA, esse sinal aqui com o MUX, esse sinal aqui com a saída do RDM, tá? Por exemplo, esse sinal aqui de ligação da saída da ULA com a entrada do acumulador, também é um sinal, tá? Então, todos os sinais eles são descritos depois dos componentes, tá? Então, você vê aqui que a gente tem a declaração dos componentes, tá? E depois a gente tem a declaração aqui de todos os sinais, aqui são muitos sinais, tá? E aqui é o começo da descrição, né? Onde você vai fazer os ports e maps, ligar os sinais aos componentes, tá? E se tiver algum sinal que você quiser fazer uma amostragem um pouco mais minuciosa, tá? Como é o caso, né? Veja que aqui o visualizer eu comentei, tá? Mas como é o caso dos sinais de saída, tá? Que você quer ligar direto em sinais da sua arquitetura, você vai fazer isso nesse ponto aqui, tá? E aqui foi a modificação que eu fiz para adequar esse código à simulação, ok, pessoal? Então agora a gente vai começar a simulação aí, tá? Eu vou ensinar para vocês passo a passo como vocês vão fazer no trabalho de vocês aí para fazer essa simulação com sucesso.